A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria estar contigo no dia de hoje. Entramos no dia 46 da nossa jornada bíblica anual. Hoje leremos Êxodo capítulo 22 ao 24. Nosso tema, a confirmação da aliança. Amém? Não esqueça de pôr nos comentários de onde você está nos assistindo, mandar um abraço para mim aí. Vamos lá. Diz assim: leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Sem romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes do cereal colhido ou a plantação que já estiver madura ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, o objeto para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunha disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim e eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e eu matarei você à espada e as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre e é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim,
Eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas, com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º você me entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essas carnes aos cães. Justiça e misericórdia, Êxodo 23. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com os pobres nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Deveres dos juízes. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perpicaz e perverte a palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é estrangeiro, o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano deixará a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com sua vinha e com seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. As 3 festas. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor. Não ofereçam o sangue de meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve aos lugares que tenho preparado. Deem atenção a ele, ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo do que são seus inimigos e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte,
nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. A aliança de Deus com Israel, Êxodo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. E eles viram Deus, comeram e beberam. Moisés e os anciãos sobem o monte outra vez. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, texto lindo. Vamos então às leituras complementares. O sangue da aliança, Êxodo 24, 3 a 8. Vamos repetir, diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel.
e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para todo o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Nós percebemos aqui o sangue de animais sendo espargido sobre o altar e sobre o povo. Vamos agora a Hebreus capítulo 9, versículo 19 ao 22. Diz assim: se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Esse texto é maravilhoso, porque ele fala, irmãos, do sangue de Cristo. Agora, eu fiz errada a leitura, Amy. O sangue ou melhor, vamos à leitura complementar. Hebreus capítulo 9, do 19 ao 22, a purificação pelo sangue. Presta bem atenção porque vai explicar o que nós vimos em Êxodo. Agora aqui vai estar explicando. Hebreus 9, 19. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, por que era feito esse derramamento de sangue? Porque Cristo não havia ainda derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Mas o sangue de bode, de ovelhas, de carneiro, ele não purificava o pecado. Era apenas uma sombra do que aconteceria na cruz do Calvário. Amém? Vamos agora então o sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26 e o versículo 28. Diz assim, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança, porque a aliança antiga que Deus fala para Moisés fazer com o povo, era de animais. Mas essa aliança, ela tinha pouco valor. Agora aqui não, o sangue de Cristo sim nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos então à leitura do resumo. O povo aceita a aliança de Moisés, sela o pacto com sangue. A comunhão com Deus é baseada na obediência e no sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloca aí o teu check na leitura concluída e nas anotações o que chamou a tua atenção e também nos comentários. Dessa maneira você nos ajuda a manter o canal funcionando. Um forte abraço e fica na paz do Senhor Jesus.